Olá, galera, boa tarde, tudo bem? A gente está aqui no segundo episódio do Inside In Podcast. Eu tô com o Sullivan, né? O Sullivan Santiago, ele é o CPO e um dos co-founders da Lincoln, que é uma startup focada no segmento de saúde. O Sullivan também é professor da ESPM, ele é ex-startups, então ele tem uma bagagem gigante em business, em produtos, né, em tecnologia, foi ex-IBM. Então, assim, né, eu acho que o currículo dele fala por ele, né, as experiências que ele tem. E a gente está aqui para debater em cima de um artigo que o Sullivan escreveu, que é sobre a simplicidade dos produtos, né? E antes da gente começar, eu só queria deixar claro novamente aqui, por ser o segundo episódio, as pessoas estarem começando a interagir com a gente, qual que é o objetivo do podcast Inside In? O objetivo é criar uma comunidade que debatam temas com pessoas de alto nível, com pessoas muito bem posicionadas no mercado e que conhecem muito bem sobre marketing, sobre business, sobre inovação, sobre sites, sobre comportamento de consumo. E o Sullivan é um desses especialistas focados em produtos. Então, Sullivan, eu queria que você me contasse aí um pouco por que surgiu o artigo, né? E da onde saiu a ideia. Eu entendi que a procura da simplicidade remete um pouco lá à procura da felicidade, né? Então, a gente quer escutar um pouco. Ah, não, legal. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui debatendo. É um prazer fazer parte desse time, dessa comunidade que vem discutir em alto nível diversos assuntos. Bom, começou com um caso curioso. Então, assim, né, o nome do artigo é A Procura da Simplicidade, e ele retrata exatamente a minha jornada nisso. O que aconteceu foi um episódio onde, para dar contexto para todo mundo que está nos ouvindo, é assim, como uma pessoa de produtos e tecnologia aqui na Lincoln, claro que o meu trabalho é retirar qualquer fricção e tornar o produto cada vez um produto mais simples, mais leve, mais efetivo, um produto que você goste de operar, porque é um produto que cuida da saúde das pessoas. Então, você vai interagir diariamente com esse produto. Então, como que eu faço ele ser um produto agradável? E a gente tem diferentes personas para esse produto, tá? Então eu tenho pessoas que são pessoas muito novas, que usam esse produto para gerenciar a sua saúde, tem gente que são pessoas de mais idade na jornada. O que acontece é que a gente lida com experiências bastante diferentes, pessoas que viveram a internet e pessoas que não viram a internet por grande parte da sua vida até surgir aí com mais força nos anos 90, 2000. Então, quando a gente trabalha com esse gap cognitivo de tecnologia, com toda essa distância de experiência tecnológica, criar um produto que seja simples é um desafio, assim, absurdo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o nosso produto, ele conecta, por exemplo, com dispositivos externos para fazer coleta de dados de saúde. Por exemplo, se você tem diabetes e você mensura a sua glicose com um glicosímetro, a gente conecta via Bluetooth, por exemplo, com esse glicosímetro. Então, quando você mensura, isso vem para o aplicativo que vai para o time de saúde, que então a gente consegue coordenar melhor o que você deve fazer ou não a partir desses eventos. E numa dessas, a gente conecta um monitor de pressão arterial, sabe aquele monitor para coletar sua pressão diastólica, sistólica, mede pulso? Você coloca no braço, você coloca no pulso, ele infla, aperta o seu braço, seu pulso. Então, a gente conecta a esse aparelho por Bluetooth. Então, o que acontece é, você está com o app ligado aqui do lado desse aparelho, você mediu, beleza, sincronizou. O que aconteceu foi que a gente teve um cliente que falava assim, olha, não está funcionando. Mas a gente como? Fazia teste no laboratório, a coisa estava funcionando. Então a gente via conectando, via a leitura, a gente tinha um pop-upzinho que aparece falando, olha, a gente leu os seus dados, a sincronização foi ok, mas essa pessoa continuava falando, e assim, a cada vez que ela falava não está funcionando, a gente olhava no banco de dados, olhava em todos as nossas ferramentas de análise e falava, não, deu certo, está aqui, está funcionando. E ela falava, não está, não está. E ela falou isso não uma vez, não duas, não três, mas diversas vezes. Aí a gente começou a se preocupar. O que está acontecendo na experiência desse usuário? A gente não está vendo isso refletindo em outros usuários. E é crítico, porque é um dado de pressão arterial que o time de saúde tem que agir, certo? Então a gente tem que dar atenção nisso. E quando a gente foi pegar e fazer junto,
E aí, né, aquela questão do Steve Jobs, do tipo, você só conhece o seu usuário quando você também vê ele em ação, porque tem coisas que a pessoa não consegue externalizar, porque já virou hábito, né, o processo de habituação. O que acontece é que essa pessoa media, então, a sua pressão e não olhava para o app, não olhava. Ela ficava olhando para o monitor de pressão arterial terminar, desinchar e tudo mais. Então, quando ela olhava para o app, o nosso pop-up já tinha sumido, falando que a sincronização tinha dado certo. Porque o pop-up era temporário. E aí a gente percebeu que a nossa busca por deixar o processo tão fluido, que era, olha, o usuário não precisa, inclusive, clicar em nada na tela, só aparece que deu certo, isso, na verdade, apresentava uma complexidade para uma determinada persona. E aí foi que eu comecei a pensar, e aí eu gosto, Liriane, de fazer umas caminhadas assim, sem fone de ouvido, só para pensar. E nessas minhas caminhadas eu comecei a falar que eu preciso procurar o que é simplicidade, porque não é retirar elementos, não quer dizer que você deixa algo tão simplificado que isso quer dizer que é simples, né? Se eu começar a retirar coisas de interfaces, interações, eventos, será que realmente esse produto é um produto simples de usar? A gente geralmente valoriza falar assim, nossa, que interface linda, é o Google, só tem uma caixa de busca, mas isso não se torna verdade para todos os casos. E foi aí que eu comecei a minha procura da simplicidade, e aí que deu um olhar para esse artigo, onde eu destilo qual foi a minha conclusão em termos de modelo mental, para que explicasse como a gente pode colocar a lente correta para quando a gente olha o que é simplicidade para diferentes grupos de pessoas, problemas e contextos. Não, muito legal, assim. Eu acho que você foi buscar o que, talvez o que a gente acha que é muito óbvio, nem sempre é tão óbvio para todo mundo, né? O que às vezes é simples para mim, pode não ser simples para o outro, né? E tem pessoas que têm necessidade de interagir com a ferramenta, né? Para ter certeza, né? Então, acho que assim, ficou muito claro, né? Assim, como surgiu. E assim, e como que vocês sanaram, né? Vocês colocaram uma forma dentro da aplicação de que você interagisse, como que foi sanado essa dor? Se teve só esse caso, ou se tiveram outros casos ali dentro, né, desses testes da aplicação de vocês. Gente, a aplicação deles é muito legal, viu? É para cuidar de saúde, então, empresas que buscam melhoria de saúde, né, dos seus funcionários, eu acho que vale a pena falar com eles depois, porque até para a gente que é B2C, né, seria interessante também usar, mas a Lincoln hoje ela está olhando, né, como vai ser esse go-to-market dela, e está tentando achar esse modelo para escalar o produto, né? Hoje eles são uma startup, mas estão no estágio já mais avançado, né? Já tem um produto pronto. E aí eu queria entender como que vocês conseguiram encapsular isso de uma forma que atendesse, né? Tanto o cara que é alto nível, né, de conhecimento, high-tech, quanto a pessoa que é lá, o senhorzinho, que ele está aprendendo a mexer e lidar com essas tecnologias, né? Não, perfeito. Bom, como a gente chegou na solução foi, a curto prazo, a gente colocou fricção no processo. E a fricção é que você tem que dar um clique de OK para confirmar a leitura. Então, olha que coisa, né? Eu não simplifiquei, se a gente olhar a 10 mil pés, não, olha que interface de jornada complicada, não. Mas é esse que simplifica para o meu usuário que tem dificuldade de entender o funcionamento de um Bluetooth. E a outra, então, o nosso próximo passo, que é o que a gente, inclusive, já fez em laboratório e agora já está planejando para entregar no produto, é usando computação visual, você tirar foto do glicosímetro, ele já reconhece todos os parâmetros, e você não precisa se preocupar com o que é Bluetooth, como conecta Bluetooth, meu celular ficou abaixo de 20% de bateria, desligou o Bluetooth, como é que eu faço? Porque tem essas coisas de lidar com o Bluetooth, é uma coisa que para a gente é natural, às vezes, que nós somos mais nativos digitais, ou a gente já acostumou bastante, mas para outras pessoas não são. Então, nosso segundo passo é usar a AI com isso, a gente já tem resultados incríveis, é esse caminho que a gente está tomando. Agora, o que eu percebo é assim, ó, tem uma frase que eu acho, se eu não me engano, se foi o Cortella que disse, mas algum desses grandes filósofos brasileiros, que ele fala assim, toda escolha implica em uma renúncia, toda. Então, assim, se eu quero comer
saudável, eu vou deixar de comer comidas que não são tão saudáveis. Se eu decido ir para um parque, talvez eu já não vou ter tempo para fazer uma leitura. Toda escolha implica em uma renúncia. Então, quando a gente decide, por exemplo, descomplicar uma interface de usuário, uma experiência, você também está transferindo isso para alguém. Geralmente, quando a gente fala em simplicidade, quanto mais você torna algo simples, quer dizer que debaixo daquele capô do motor do carro, você faz coisas mais complexas, que o usuário não vê. O usuário só vê aquela coisa linda por fora, mas, né, a gente só vê o volante aqui para fazer a direção do carro, mas ninguém olha toda a mecânica envolvida nisso, que é super complexa. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente toma determinadas decisões nos nossos produtos, sejam físicos ou digitais, quem é que vai absorver essa parte que vai estar oculta? Algumas vezes a gente consegue fazer isso no lado do produto, outras vezes a gente não vai conseguir fazer isso, a gente transfere para o usuário. E aí o que eu trago no artigo é o exemplo de um controle remoto. Então, se a gente for olhar um controle remoto da Apple, que é todo mundo acha um controle lindo do Apple TV lá e tudo mais, mas aquele controle sem botões, ou com poucos botões, ou com um botão que tem um microfone, se você entregar para uma pessoa que não é nativa digital, não teve experiência pesada com tecnologia, ela vai olhar aqui e ela vai falar, cadê os botões de número? Aonde eu aperto aqui para fazer as coisas? Então ela vai se sentir confusa. Então, nesse contexto, para uma persona, nesse sentido, o controle da Apple ele é uma péssima experiência. Na verdade, ele super complicou, porque você terceirizou para essa pessoa entender que se tem um botãozinho com microfone, isso quer dizer que eu posso dar comandos por voz, mas isso é para gente. Não é para grande parte, para a maioria, entendeu? Aproveitando o seu gancho, eu sou nativa digital, eu tenho formação em tecnologia, né, de graduação, apesar de ter vindo para marketing, passado por produtos. E quando eu cancelei a TV a cabo da minha casa e que eu fui que eu usava o controle da operadora, né, que é cheio de botão, e que eu fui usar o controle da Samsung, porque eu comecei a usar o Stream, eu apanhei no primeiro dia, porque não é tão intuitivo assim. E Exatamente. justamente a questão do volume e da numeração de canais, porque empurrar para cima e empurrar para baixo. E aí não é tão intuitivo, você aperta para frente, para trás ou para cima. Eu tive que fazer teste. Não, e é exatamente esse ponto. Pessoa super adepta, que trabalha com tecnologia há anos, né? E tem a formação para isso, e eu apanhei no primeiro momento com o controle da minha TV Samsung, cara. Então, assim, aí você pega uma pessoa, igual você falou, que não tem esse hábito, não é um nativo digital, não tem esse conhecimento, mas quer usar o produto porque está focado em melhorar a qualidade de saúde dele, ele vai ter mais dificuldade se for uma coisa muito complexa, né? E às vezes a pessoa até desiste de usar o produto, né? Porque fala, é muito difícil. Não, e você, assim, acaba limitando o seu público, o seu produto. Vamos fazer o go-to-market de uma Apple TV aqui, por exemplo. Eu não consigo fazer um go-to-market para a grande maioria do mercado. Às vezes eu vou ter que pegar essa galera que é mais nativa digital, milênios, geração, sabe, Z, Y, mas eu não vou conseguir pegar mais para trás tanto assim. E às vezes isso é a maior população do meu mercado. Isso porque o meu produto não está azeitado para esse tipo de cenário. Então, a grande provocação é assim, não necessariamente você simplificar a interface ou o produto, a experiência, quer dizer que você está simplificando para o lado do usuário. Isso é um ponto bastante importante para ser feito. E eu posso trazer alguns exemplos aqui. Quando a gente olha para uma cabine de avião, qual que é a primeira sensação que a gente tem? A primeira, super complexo. Isso aqui é uma coisa de maluco. São muitos botões, são muitas luzes, e quem nunca trabalhou na aviação vai olhar com, tipo, se eu apertar qualquer coisa aqui, eu coloco esse avião no chão e derrubo tudo. Então, para mim, né, uma pessoa que é apenas um passageiro, aquilo é complexo. Para a Leiriane, né, ela pilota pilota aviões, então para ela é super simples, porque ela entende a dinâmica daquilo. Então olha só que diferente, só isso já faz sentido, mas vamos colocar a Leiriane como piloto, como um exemplo aqui. Imagine que nenhuma viagem você não vai usar todos aqueles botões, todos, bem difícil que você vai usar, mas por que eles existem lá? Aí essa pergunta que é uma pergunta que dá para ficar refletindo. Pergunta do então, milhão. por que eu tenho coisas lá que não são usadas 99,9% do tempo? Porque o valor delas está na criticidade da disponibilidade da informação em um momento de crise.
Então, se o avião passa por algum momento de crise, eu preciso ter a habilidade de ler o cenário rápido, entender, tá, aquele botão que eu nunca uso nas minhas viagens normais, agora está aparecendo, porque o avião, por exemplo, pegou um pássaro na turbina e tudo mais, então agora eu sei que eu preciso prestar atenção nisso. Então, certas coisas, elas são complicadas, mas ela tem um propósito. Então, aqui é que a lente da simplicidade, ela está perfeita. Apesar da gente achar no primeiro nível que não está. Por isso que qual foi a conclusão que eu cheguei no geral, Leirane, em termos de modelo mental, é que simplicidade depende de 3 coisas. Qual é o problema, quem é a pessoa e qual é o produto. A partir dessa tríade, você consegue entender. Tá, então se eu colocar, tá, qual que é aqui a pessoa? Não, a pessoa é o Sullivan passageiro, é a Leiriane que é piloto. Então, aqui já começa a mudar. Essa persona, né? Conhecer, acho que é entender profundamente o seu consumidor, né? E eu acho que não só o consumidor, o shopper também, porque dependendo do produto, a gente tem o consumidor final e a gente tem o shopper, que ele vai comprar, mas ele vai comprar para alguém, ele não vai usar o produto, né? Ele não é o usuário final, né? Então, não, e aí no B2B também tem muito isso. Às vezes, quem vai tomar a decisão de assinar o cheque não é a pessoa que vai validar tecnicamente. Né? Então, aí você também tem que entender quem que é o seu ideal customer profile, mas também entender quais são as pessoas envolvidas em todo o processo de negociação ali, de avaliação do seu produto, né? E aí eu acho que é fantástico essa triagem que você criou, Sullivan. Você quer ver um exemplo que bate exatamente com o que você disse agora? Uma empresa, eu comprei um software de gestão XPTO. Tá? Uhum. Esse software de gestão, meu financeiro precisa receber nota fiscal para pagar e manter todas as entradas e saídas, né? Todas coordenadinhas bonitinho. Aí eu tenho algumas opções. Ou esse software me dá a habilidade de encaminhar a nota fiscal ou um e-mail para o administrativo financeiro, para quando ele faz lá a cobrança, ou o meu administrativo financeiro vai ter um acesso ao software. Então, esse exemplo, e aí você pode ver no seu dia a dia, se você é uma pessoa que teve a oportunidade de comprar um software para sua empresa e você precisa garantir que as contas estejam todas certinhas, né, com nota fiscal, você vai ver que às vezes tem software que facilita do tipo, você quer encaminhar a cobrança, a invoice, né, aqui já para alguém do seu time, aí você coloca o e-mail lá e está tudo resolvido. Mas tem umas que não tem. E aí você tem que incluir a pessoa do administrativo financeiro na ferramenta e ela tem que achar aonde está a parte de faturamento. E aí que vem uma bagunça, porque nem todo mundo às vezes facilita, porque isso é aquilo que a gente chama, né, de dark pattern, que é eu tento esconder o que eu não quero que você faça. Então, sei lá, é tipo a Amazon escondendo como você cancela uma conta da Amazon, que é conhecidamente um caos para você cancelar sua conta na Amazon, né? Então, eu acabo deixando super complexo, que é para você não conseguir fazê-lo. Então, e aí é por aí. Então, por isso que a gente precisa colocar sempre em contexto, né? É essa lente, problema, pessoa, produto. Essa questão de nota, até tem um case, quando eu estava na Vox, né, e a gente estava montando um marketplace para Rio, que é a startup da Vox, era bem complexo, a gente teve que criar muitas APIs, abstraction layers, porque a gente aproveitava parte do marketplace que estava sendo desenvolvido na Alemanha e tinha que tropicalizar, e nossa, é tudo muito difícil, né, assim, de contexto, porque lá fora não tem a complexidade tributária daqui, as notas fiscais, agora a gente precisa emitir, a gente teve que ter vários parceiros, a gente teve que ter um gateway de pagamento que atendesse cartão, boleto, Pix, e vai explicar. Eu tive que dar uma aula para o pessoal da Alemanha o que é um boleto, porque para eles não faz sentido, eles não conseguem entender, porque isso não existe lá, né? E aí tinha toda essa complexidade, justamente, de como o core ali tinha mais de um país usando e tinha que tropicalizar, e a gente trazer para a Latam não é difícil trazer para o Brasil, porque o Brasil que é o mais complexo, em termos de tributação, em termos de emissão de nota, em termos de meios de pagamento, é tudo maior, né, do que em outros países da América Latina. E aí eram muitas negociações, eram muitos entraves, era muita conversa com parceiros para nos ajudar a chegar nesse nível de entendimento do que realmente, que a gente precisava, como a gente ia fazer e quem ia fazer e como que ia disparar isso, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, quando você fala de nota, a gente tem o RPS, que é um recibo provisório antes da nota,
né? Então, tem toda essa complexidade que a gente precisava trabalhar. E aí, isso que está falando, a gente não conseguia chegar num modelo muito simples, às vezes, né? Porque envolvia a legislação, o burocrático, e às vezes nem sempre é possível, como uma empresa que está desenvolvendo uma outra solução, tem que, às vezes, se adaptar a essa parte do compliance da região, né? Da legislação, e aí dificulta, demora, é muito mais tempo, né? E aí, quando você fala isso para o usuário final lá, é mais complicado mesmo, porque a gente, mesmo na Vox, a gente tinha que mandar muita coisa no final da operação via os sistemas corporativos globais. Então, a gente tinha que fazer a integração, dando volta ao mundo, é muito maior, né? E aí é mais difícil. Então, quando você vem com esse olhar, né, de trazer essa simplicidade para os produtos, eu acho esplêndido, assim. Acho que todo mundo que trabalha com produto, com marketing, com vendas e com tecnologia deveria escutar. Por quê? Porque eu acho que esse negócio de conhecer o cliente, de trazer insight, a gente pega muito insight. Não só dos times de tecnologia que tem um know-how técnico e pode nos dizer o que é possível fazer né, via tecnologia, porque a gente brinca que basta ter dinheiro para fazer as coisas. Nem sempre. Às vezes o cenário você tem grana, mas às vezes você tem legados ali que dificultam o processo, né, de uma forma muito ruim, assim. Então, às vezes, nem sempre o dinheiro só basta para você conseguir mudar toda aquela estrutura. Às vezes, você tem dados ali que são complexos, você não pode perder, e aí dificulta a criação de nova estrutura. Aí você tem uma questão também aí de o pessoal de comercial, ele é à frente, ele é a linha de frente, ele pode trazer muitos insights, né? Junto com o time de marketing, esses dias eu fiz um artigo para o newsletter falando justamente a importância da pesquisa de mercado para identificar essas pessoas que são as usuárias, que são os envolvidos no processo indiretamente, né? Que influencia na decisão de compra, né, o shopper. Por que é importante isso? Porque os dados que você traz de pesquisa lá do marketing, ele serve para vendas, posicional e fazer um pitch de vendas, ele serve para o pessoal de tecnologia entender melhor o contexto, onde a gente vai ter que desenvolver, para produto sentar e criar ali qual que é o backlog que a gente vai ter e o que realmente é importante para a gente sair do outro lado nesse primeiro momento com o produto, igual você está numa fase de existe um produto já que é um MMP, que vocês já estão comercializando, mas vocês precisam escalar. E para escalar, vocês estão tentando achar um go-to-market ideal aí para o produto de vocês na Lincoln. Então, eu vejo muito as caixinhas ainda trabalhando em silos. Isso me incomoda um pouco, sabe, Sullivan? E também outra coisa que eu gosto de trabalhar, o customer experience. Lá aponta a pessoa que vai falar no pós-venda com o cliente, porque ele também sente, é um termômetro de como que está indo. Igual, se você não tivesse essa pessoa lá na ponta, seu cliente nunca teria a oportunidade de fazer as reclamações, de você entender qual é a dor dele e ajustar o seu produto, né? E muita empresa ainda desvaloriza, não dá a importância devida, ou trabalha isolado dessa caixinha, não busca na fonte dessa caixinha informações, insights importantes, né? E aí eu queria entender essa dinâmica dentro da Lincoln, né? Como que hoje vocês conseguem alinhar isso, né? Eu sei que por ser uma startup, pode ser que seja muito mais fácil do que, por exemplo, quando eu falo de uma Volkswagen, né? Porque é um Titanic, a gente está falando de um bot que está né, começando a alcançar alto mar agora, que é uma startup. Obviamente, as dores, por um lado, são menores para mudar a rota, por outro lado, é maior em questão de investimento. Então, eu queria entender de você como que vocês conseguem trabalhar isso aí dentro da Lincoln. Uhum. Tem um ditado que diz assim: quem sabe menos da água é o peixe. Porque ele nunca esteve fora da água para dizer se aquilo é bom ou se é ruim. Então, eu diria que quando a gente está em produto e tecnologia, a gente tende a falar que é o nosso ambiente, é o nosso, não mexe no meu brinquedo, a bola é minha, está aqui comigo. Mas a gente não pode esquecer que quem mais apanha, se a gente for pegar aí em mercado, é quem está lá na ponta, na linha de frente. Quem é que está lá na guerra, lá, né, com a arma, e fazendo a luta no campo. É o time de vendas, é o time de suporte, é o time de experiência. Eu acho que
E assim, é claro que áreas de pesquisa são fundamentais, só que o que a gente faz é ligar hipóteses e aí buscar respostas para isso, certo? O que acontece é que esses outros departamentos que estão na linha de frente, na ponta, eles não têm uma missão. Na verdade, eles estão tomando porrada e informação o tempo inteiro. Então, na verdade, eu vejo que isso é uma oportunidade imensa. Qual que é o desafio? É como você traz para a companhia a voz, para que todo mundo seja ouvido. Como eu centralizo isso? Como eu crio um processo? Então, existem empresas que vão fazer isso de forma contínua, a Lincoln é de forma contínua, a gente tem um formulário que fica super aberto para qualquer momento, ideias, insights, reclamações, sugestões, né? Tá mandando parabéns, existe um lugar único, centralizado, que cai para a gente avaliar, e depois isso também é conversado a nível estratégico. Pessoal, é isso que a gente tem como foto. Vamos colocar um olhar de cima e ver como isso se conecta com a nossa estratégia de mais longo prazo. Então eu acho que isso, a gente tem que ficar atento que as oportunidades elas são não óbvias e surgem de lugares às vezes muito inesperados e principalmente do time de frente. Na Lincoln, então, isso é muito simples. Eu imagino que para empresas maiores, aí é necessário a gente ainda ter uma melhor coordenação e revisitar isso sempre com a linha executiva para entender como aplicar. Não, muito bom. E eu acho que a questão aí também envolve questão cultural, né, Sullivan? Porque as grandes empresas já estão enraizadas uma cultura que elas trabalhavam anos assim, e agora com muitas tecnologias emergentes, elas estão tendo que se adaptar. Eu acho que a startup ela já nasce com essa cultura mais definida, né? Porque são pessoas que já estão mais propensas a estarem, talvez, criando uma cultura mais colaborativa, mais aberta. Eu acho que as grandes corporações centenárias, elas estão entendendo isso e estão partindo, né, os últimos anos aí, eu diria que os últimos 10 anos eu sinto isso, que as empresas estão começando a mudar um pouco essa visão e entender que precisa quebrar esses silos, porque não dá para a gente chegar no melhor para o nosso cliente, para o nosso mercado, para a nossa empresa, se a gente não ouvir todo mundo que está envolvido no processo, né? Então, essa é a minha visão. E aí eu gostaria, né, de entender também quais são os próximos passos, né, que vocês estão pensando aí para Lincoln, né? Porque, assim, como que se vocês têm alguma coisa envolvida de IA no produto, no processo de vocês, né? Se tem alguma coisa relacionada a relógios aí conectados, a wearables, né, de certa forma, ou realidade aumentada, se tem algum projeto nessa linha, ou se ainda vocês estão focando mais no que, né, tipo, vamos fazer muito bem o trabalho de casa, que é o que a gente está se propondo, e depois isso é o próximo passo, né? Então, só para a gente. Eu não sei também se você pode abrir, né? Ou se é muito estratégico. Dá para a gente conversar algumas coisas. Embora a Lincoln seja uma startup, a gente pensa em horizontes 1, 2 e 3, assim como grandes organizações. Para quem nunca ouviu o que são horizontes 1, 2 e 3, é assim: o horizonte 1 é aquilo que eu foco no meu core business, é aquilo que me dá o dinheiro hoje, são os meus clientes atuais e os produtos atuais. Quando a gente fala de horizonte 2, são clientes adjacentes ou produtos adjacentes, e horizonte 3 é algo totalmente novo. A Lincoln tem esses 3 horizontes mesmo sendo startups. A gente imagina que a saúde no Brasil ela está quebrada, e depois da pandemia, os provedores de saúde não sendo bem pagos, a cadeia não está super desestruturada, a gente está ferrado, essa é a verdade em termos de plano de saúde e a estrutura da saúde no Brasil. Sendo assim, o nosso objetivo é a gente conseguir desferrar a saúde, se é que essa é uma palavra, trazendo bastante tecnologia e uma experiência única para o paciente lá na ponta. E aí a gente está trazendo AI, está trazendo computação visual, está trazendo diferentes modos de interação com o produto. Então, é aplicativo, é relógios, é por voz, é por AI. Então, a gente está trabalhando em várias dessas coisas, muitas aí em o que eu chamo de laboratório e muitas já aí na esteira de produção. Nossa, muito legal, Sullivan. E assim, eu acho que é uma área que tem muito, né? Eu trabalhei no Einstein também, eu já tive experiência na área de saúde, e a gente sempre investiu muito em tecnologia dentro do Einstein. E eu vejo que é uma área que está muito propensa a beber muito na fonte das tecnologias emergentes, né? Porque a medicina é uma área que cada dia mais está usando tecnologia para descobrir novas
soluções, né? Seja medicamentos, seja soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Ou sejam soluções para o time técnico, ali, o médico, a enfermagem, anyway, profissionais que a gente tem aí dentro da área de saúde, com vários nomes aí, né? Várias nomenclaturas, cada um focado na sua expertise, mas também para melhorar, eu vou chamar de corpo clínico, o dia a dia dessa galera, para eles diagnosticarem melhor, para eles darem o tratamento mais adequado para o paciente, né? E de uma forma que seja saudável a longo prazo, né? E não ficar só tratando a dor momentânea, né? Mas ir na causa raiz, eu vejo muito isso, né? E eu acho que as pessoas também, me corrija se eu estiver errado, cara, eu saí da área de saúde faz um bom tempo. Gente, só para vocês entenderem, eu comecei na área de saúde quando eu estava na marcha ainda, tá? A MedService era nossa na época, a gente vendeu para o Bradesco, eu estava lá na marcha nessa época, mas eu fui estagiária do Banco de Sangue quando eu morei em Uberaba. Então, eu comecei na área de saúde, passei pela área de saúde em alguns momentos. Eu gosto dessa área, apesar da minha carreira ter tomado outra direção, que eu também gosto, que é o mercado financeiro. Mas a área de saúde, eu acho que até como usuária, né? Eu sou uma pessoa que preocupa com a minha saúde, eu faço atividade física desde muito tempo, né? Desde a infância. E eu vejo que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde delas, não só por uma questão estética, que o brasileiro tem muito essa questão de estética, até mais forte do que alguns outros países, né? Mas com a questão de saúde mesmo, bem-estar físico, emocional, depois da pandemia. Isso é real, Sully? Você percebe isso? Porque essa é a minha percepção, mas eu não estou mais nesse segmento. Então, eu queria entender de quem está, se realmente isso é válido ou se é buchitagem. Não, se você quer a maior prova real, pega aí na sua empresa atual os nossos ouvintes e dê uma olhada nos benefícios. Duvido não ter um benefício de saúde e duvido não ter um benefício de saúde mental. Então isso a gente vê que realmente tem permeado muito mais a população como um todo, e a pandemia foi uma época de muita reflexão, e foi muito positivo nesse sentido, foi onde a gente precisou ficar às vezes sozinho conosco, e encarar os nossos monstros, e aprender que muitas das nossas verdades ali não eram verdades, ou a gente foi descobrindo coisas, aprender a ficar consigo mesmo, a se amar, um olhar individual, e aí a gente descobriu que, olha, cuidar também do corpo não é só estética, vai muito mais além disso, vai cuidar de relações, vai cuidar de mim, né, da minha psique e do meu emocional, entre outras coisas. Então, a gente tem observado, sim, essa é uma tendência e não vai parar por aí. A gente vê que está só acelerando, e eu diria que a gente está no início da onda. Assim como, digamos assim, a gente já tem um conforto em olhar, por exemplo, para um Gympass como eventualmente um benefício de academia, a gente já vai estar confortável com outros benefícios relacionados à saúde dos seus diversos tipos. Muito legal. Bom, eu agradeço a sua presença, Sullivan, aqui, né? O seu tempo. Gente, o Sullivan, ele mora nos Estados Unidos, tá? Então, assim, ele tá lá quase entrando aí no ritmo de final de ano. A gente está gravando aqui quase na véspera do Natal. Então, eu super agradeço de coração, Sullivan, a amizade, a parceria, né? Que já vem de alguns anos aí. A gente já fez projeto junto lá atrás, né? Uhum. A gente já trabalhou alguns momentos juntos e sempre foi muito legal. A gente já participou de evento na SPM junto, então é uma parceria de longa data que permaneça, né? Eu te admiro muito como ser humano e como profissional, né? Quero deixar isso público aqui. E muitíssimo obrigada pelos seus compartilhamentos. Né? Tem muita coisa para agregar aí, a gente teria que ficar aqui horas. O Sullivan é uma enciclopédia, gente, de produtos e tecnologia, e a gente pode depois fazer novos episódios com o Sullivan, né? E se a galera que está nesse segmento de saúde quiser saber algum detalhe, me chama depois, eu coloco, né, as perguntas para o Sullivan para ele responder no segundo momento, de acordo com a disponibilidade dele, porque a agenda dele é bem puxada, tá, galera? E é isso, Sullivan, super obrigada. Não tenho outras palavras para dizer além disso. Obrigada mesmo pelo carinho, pela parceria.
Eu que agradeço, obrigado pelo carinho, obrigado pela admiração, e é recíproca, e Obrigada. eu fico super à disposição para você que quer conectar comigo via LinkedIn, quer acompanhar eventualmente o meu trabalho, seja nos livros que eu publiquei, ou seja na newsletter, por podcast, enfim, eu sou uma pessoa que gosta de trocar ideias, como professor eu adoro discutir, debater em profundidade e conhecer pontos de vista que desafiam a minha crença, então poxa, eu estou aqui com um canal aberto para quem quiser trocar uma ideia. Eu vou disponibilizar depois o LinkedIn do Sullivan, tá? Gente, junto com o link do vídeo também. Então, Boa. daí vocês podem também falar direto com ele. É uma pessoa que vale muito a pena se conectar. Eu sou suspeita para falar, gente. Então, é isso, galera. Muitíssimo obrigada, né? A gente se vê em breve no próximo episódio, que ainda não posso falar qual é, mas esse aqui eu acho que vai ser muito produtivo para muita gente, mesmo para quem não é da área de saúde, mas que trabalha em algum momento com intersecção aí com a área de produtos, com a área de tecnologia, mesmo com a área de marketing, de vendas, eu acho que sempre dá para tirar insights, né? Eu acho que, como eu sou adepta de ter uma visão holística dos negócios, né? Eu acho que nenhuma área vive sozinha. E eu acho que é isso. E muitíssimo obrigada mais uma vez, gente. E até o próximo. Beijo para todo mundo.